Bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Psicologcast. A gente está mais um dia aqui com vocês, trazendo ciência acessível a todos. Eu sou Henrique Tucci, estou com vocês aqui e conseguimos fazer esse podcast com apoio institucional da FAPSI, a Faculdade Psicolog, e também do portal de cursos Onde Aprendo. E hoje, mais um daqueles dias que a gente vai explorar muito do cérebro numa entrevista e num episódio muito especial, né, Juliana? É isso aí. Sejam muito bem-vindos, eu sou a Juliana Setem e hoje nós estamos aqui com uma convidada especial, que é a Maria Paula Foz. A Maria Paula, ela é psicóloga, ela é formada pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP de Ribeirão. Ela tem mestrado e doutorado em Ciências Médicas pela Faculdade de Medicina da USP. Ela especializou-se em neuropsicologia, reabilitação neuropsicológica e terapia comportamental. Atualmente, a Maria Paula é psicóloga da Fundação de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Assistência do Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina. É orientadora do programa de pós-graduação na psicobiologia, junto à Faculdade de Filosofia da USP de Ribeirão. É professora e também supervisora de alguns cursos de especialização, como o curso de reabilitação do HC, da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, também no nosso curso de neuropsicologia aqui na FAPSI. E, além disso, a Maria Paula é psicóloga clínica. Maria Paula, muito obrigada por ter aceitado o convite, estar com a gente aqui participando desse episódio do Psicologcast. E eu queria começar perguntando um pouquinho sobre a sua história dentro da psicologia, né? Como é que você escolheu fazer uma graduação em psicologia? Como é que foi isso? Bom, a graduação em psicologia, eu escolhi assim, né? As pessoas gostavam de ficar conversando e eu gostava de ficar escutando o que as pessoas conversavam, né? E aí os meus colegas começaram a falar, nossa, eu acho que você é psicóloga. E eu não conhecia muito bem o que era psicologia. E aí, quando eu comecei a ver o que era, eu me interessei. Eu falei, poxa, interessante, né? Eu acho que eu gosto disso daí. E acabou que, na hora de prestar o vestibular, eu fiquei um pouco em dúvida. Eu tinha um pouco em dúvida, estava em dúvida de psicologia ou direito, né? Mas, no final, eu falei, não, eu quero psicologia. E aí, acabei passando, né, no vestibular e cursei aí o curso aqui na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP. E dentro da sua graduação em psicologia, né? Qual foi a área, qual foi o professor que mais te tocou? Na psicologia, eu me interessei bastante pela área clínica, logo que eu comecei nos últimos anos da faculdade, e a avaliação psicológica. Então, a avaliação psicológica foi uma coisa que me chamou a atenção. O professor Jaquemin foi meu professor. Então, eu assim, achei incrível, né, o Rocha e o psicodiagnóstico, as oportunidades que aquilo dava, né? Mas, assim, naquela época, o que eu trabalho hoje era bem desconhecido, né? A parte de neuropsicologia nem era citado aí na faculdade, né? Mas ela tem uma raiz aí da avaliação psicológica que eu trago aí eu acho que muito do professor Jaquemin, e na época que eu falei com ele, depois que eu me formei, que eu tive aí o convite para participar do ambulatório de transtornos neurocognitivos, ele foi um grande incentivador. Ele falou, não, eu acho que é uma área muito promissora, né, neuropsicologia, vamos em frente, e eu ajudo no que for necessário. E assim que você se formou, você já foi para o mestrado? Você foi trabalhar um pouco como psicóloga? Como é que foi? Como que você foi parar no programa de mestrado em Ciências Médicas lá na Faculdade de Medicina? Não, no começo eu saí aí da psicologia, né? Quer dizer, já no 4º ano da psicologia, eu comecei a fazer estágio no Hospital das Clínicas, em psicologia hospitalar mesmo. E eu gostei bastante, né? Eu estava fazendo vários estágios, 4º, 5º ano, né? Aquela hora que a gente vai para a prática mesmo.
E aí, quando eu fui para o hospital, eu falei, nossa, esse é um lugar que eu quero trabalhar. Né? Eu gostei da questão do tema da hospitalar, do tipo de atendimento. Né? E aí, quando eu estava no 5º ano da faculdade, eu continuei com estágio em psicologia hospitalar. E lá, a supervisora falou, olha, tem um ambulatório que vai abrir nessa área de transtornos neurocognitivos e a gente queria uma pessoa para poder começar um trabalho lá, se você tem interesse. E eu falei que tinha interesse em conseguir, né, em trabalhar com isso. E aí, na época, eu prestei aprimoramento, né, que agora é a especialização. Né? E aí eu fiz 2 anos de aprimoramento e, junto com o aprimoramento, eu já fui trabalhando aí com neuropsicologia. Tá? Então, aí eu já fui para São Paulo, já comecei a estudar, já comecei a participar dos ambulatórios lá, né? E já comecei a participar desse ambulatório no Hospital das Clínicas aí nessa época. E depois de um tempo, eu fui contratada, né? Prestei concurso e aí fui contratada no Hospital das Clínicas, né? Para trabalhar lá como psicóloga. E aí eu continuei nessa área também, né? Na área de neuropsicologia, né? O Hospital das Clínicas e mesmo o departamento, né? Que hoje é o Departamento de Neurociências e Ciências do Comportamento, tinha muito interesse em desenvolver esse campo de trabalho. Né? E depois que eu fiz mestrado e doutorado. Então, eu primeiro tive essa trajetória meio que para aprender a parte clínica, né? E depois que eu fiz, que eu entrei no mestrado, aí nas ciências médicas, no programa, né, que a gente conhecia como neurociências, mas né, no papel é ciências médicas. Né? A neuropsicologia, como eu já disse para vocês, era uma área muito desconhecida para mim na época. Quando foi feito o convite, eu fiquei muito assim, como que eu ia resolver, né? Como que eu ia aprender a fazer um negócio que na faculdade a gente não tinha, né? No Brasil, naquela época, eram poucas pessoas que trabalhavam com neuropsicologia, você contava nos dedos aqui, né? Quem trabalhava com neuropsicologia. Mas aí, quando eu comecei a ler os livros de neuropsicologia, né, a literatura é uma literatura toda internacional, né, ainda mais naquela época, aí eu comecei a ler, eu achei muito interessante, porque eu vi que é uma área da psicologia que eu podia fazer um trabalho clínico, que é o que eu gostava, e, ao mesmo tempo, tinha um embasamento biológico aí da neurociência que eu gostava também, tá? Então eu conseguia casar mais os meus interesses aí na neuropsicologia, porque antes o que eu tinha de experiência, né, com a parte mais biológica seria da psicobiologia, que era mais uma parte experimental, e não era muito bem o que eu queria fazer. Eu queria trabalhar mesmo com ser humano, né? Não com rato. E aí, quando eu comecei a ler e ver toda a área de neuropsicologia, eu acabei aceitando o desafio, né, de entrar nesse campo, de poder explorar, de poder aprender um pouco mais, né? E desenvolver um trabalho nessa área. Também era muito novidade na época tratar, né, trabalhar com envelhecimento, né? Então a psicologia por muito tempo, né, o Brasil também era um país jovem, né? Então você trabalhava muito mais com criança, adolescente, né, adulto, mas muito mais criança e adolescente, e o idoso quase que não tinha nada, né? Eu lembro que na faculdade eu vi envelhecimento, né, quando a gente falou, quando a professora Clotilde falou do ciclo vital, e aí chegou no final, antes de morrer tem um envelhecimento. E aí falava um pouco dali do envelhecimento. Uma aula. Mas só isso, né? Aí da aposentadoria, da questão de mais doenças e tudo mais, né? Então, na época, eu falei, gente, foi um desafio grande. Quando eu falei, eu vou pegar para fazer, eu comecei
né, pesquisar, ver tudo que tinha, e falar, nossa, é muita coisa que que a gente não sabe, né? Que naquela época que eu comecei, que, né, faz um tempinho já, não tinha muito conhecimento. Mas, ainda assim, aí eu gostei muito de neuropsicologia. E envelhecimento, quando eu comecei a trabalhar com os pacientes, né, eu fui aprendendo muito aí com os idosos, né? Qual é a temática, como abordar, que é um pouco diferente, muito diferente do trabalho da infância, né? E um pouco diferente do trabalho do adulto, né? Mas foi uma área que eu gostei muito, né? Acabei, assim, me apaixonando aí pela área e continuei trabalhando, estou trabalhando até hoje, né? Quem foi seu orientador de mestrado, doutorado? Foi o doutor Speciale, da neurologia, né? E aí a gente começou a desenvolver projetos mais na linha da avaliação psicológica, né? Que sempre foi a demanda grande do ambulatório, né? Até hoje eu trabalho bastante com avaliação neuropsicológica, né? Mas aí para os casos que têm suspeita de transtorno neurocognitivo, tá? E aí, na época, a gente começou a ver as questões aí ligadas à escolaridade, né? Você atende um público do SUS, né? E você vai aplicar esses testes cognitivos, intelectuais, né? E aí você vai ver toda a dificuldade, né, de aplicar com essa população, né? E o tipo de erro que você pode cometer, né? Porque você pode, às vezes, por conta da pessoa não ter sido escolarizada, né, não só em termos de quantidade, mas da qualidade dessa escolarização, muitas vezes você pode colocar essa pessoa como tendo algum tipo de patologia, né, é um transtorno neurocognitivo, e, na verdade, não é. Né? Então, a minha tese de mestrado foi muito nisso. Né? Então, a gente trabalhou com uma escala, que é uma escala de avaliação de demência, né? E aí a gente aplicou essa escala em diferentes níveis de escolaridade, para ver o que mudava, né? Tanto em termos quantitativos como qualitativos, né? Que é uma coisa muito presente aí no nosso país. Né? Então, essas escalas, esses instrumentos de avaliação, eles foram feitos para países desenvolvidos com uma escolaridade muito mais alta, né? Um nível cultural bem diferente, né? Uma escolaridade alta. Então, quando a gente vai aplicar aqui, né, tem toda uma questão de adaptação e como fazer um instrumento ser um instrumento mais adequado para esse público. Então, até hoje, a gente está tentando, né, buscar isso com pesquisas, né, e com trabalho. Você participou de validação já de escalas, né? Fala um pouquinho para a gente a escala que você validou. Então, né, do meu mestrado eu fiz isso, né? Eu acabei vendo a diferença dessa escala de acordo com as escolaridades, né? Procurando ver também um público analfabeto, né, para ver como que se comportava, e a gente viu, lógico, tinha muita diferença, né, e chamando sempre atenção para essa questão de evitar o erro diagnóstico, né, não classificar essa pessoa como tendo um quadro aí de demência e, na verdade, ela não tinha isso, né. Então, essa sempre foi uma preocupação, né, minha e da onde eu trabalho, e agora, né, no futuro, eu estou trabalhando isso com meus alunos também, né? Então, além dessas questões de escolaridade, a gente quer buscar instrumentos que sejam sensíveis a esse diagnóstico, tá? Então, que consigam, por exemplo, detectar a doença de Alzheimer precocemente, né? E, ao mesmo tempo, sejam instrumentos que a gente não vai ter um problema tão grande em relação à escolaridade, nem instrumentos que sejam muito longos, cansativos. Então, porque a maioria dos instrumentos que a gente tem, público adulto, né, ele é cansativo para o idoso. Tá? Então, se você pegar escalas aí, Wechsler de inteligência, tem 11 subtestes, né? Então, para você numa aplicação com um público idoso, é difícil,
tá? E ele traz muitas informações que, às vezes, não são tão relevantes para o diagnóstico que a gente quer, tá? Então, o trabalho é buscar um instrumento que seja mais curto, né, que a gente consiga trabalhar isso até dentro dos ambulatórios ali do SUS, tá? Então, a gente está desenvolvendo baterias breves que a gente consegue fazer a aplicação num único dia, porque para um paciente que está no SUS, ficar indo e voltando para várias avaliações, isso não é real. O que acontece é que eles acabam faltando e a gente não completa a avaliação. Então, é muito diferente do que a gente pensar numa avaliação neuropsicológica de consultório, né? Então, uma avaliação para um hospital público, ela tem que ser vista de outra maneira, né? Porque não adianta a gente ir lá avaliar 1% daquela população de 1.000 pessoas do ambulatório, né, e falar que a gente está fazendo um bom trabalho, né? O interessante é a gente conseguir fazer mais avaliações, conseguir acrescentar mais nesse diagnóstico, né? A avaliação neuropsicológica, ela contribui ainda muito para o diagnóstico, por exemplo, da doença de Alzheimer. O diagnóstico ele está caminhando aí para algo mais biológico, né? Então, tá se estudando muito os biomarcadores da doença, mas ainda assim, a pessoa pode ter os biomarcadores positivos, mas não ter as manifestações clínicas da doença, né? E, além do que, né, os biomarcadores não estão tão acessíveis assim, né? Então, aqui no Hospital das Clínicas, você consegue fazer, por exemplo, o biomarcador do líquor, né, para a doença de Alzheimer, mas o PET scan já tem, mas não o PET para a doença de Alzheimer, tá? Então, aqui você tem exames que... o mais específico seria o biomarcador, né, do líquor, mas é um exame invasivo também, né? Porque a pessoa tem que fazer uma punção, tem todo um risco associado. Então, seria muito mais fácil se a gente desenvolvesse instrumentos que pudessem servir como marcadores dessa doença, né? E esse é o maior interesse da pesquisa, né? Então, aí a gente não precisaria submeter o paciente a procedimentos tão caros e invasivos, né? E você poderia ali já fazer uma triagem inicial e já conseguir verificar aqueles que estão numa situação de maior risco para desenvolver. E isso é importante, porque a gente sabe quanto mais precocemente se faz esse diagnóstico, melhor o resultado do tratamento. Maria Paula, acho que você falou de vários desafios, né? O desafio do neuropsicólogo trabalhando dentro de uma instituição, né? Quando comparado com o neuropsicólogo que faz uma avaliação dentro de um consultório, né? A instituição sendo um hospital universitário, mais um desafio, né? Não é uma instituição qualquer, é um hospital universitário que tem todas as características, né? E o quanto que vocês já caminharam, né, nessa questão da elaboração desses instrumentos, que são instrumentos menores, eficazes, para serem aplicados nesses pacientes? O que é que a gente já tem hoje disponível? Então, Juliana, o que a gente está trabalhando ainda tem muita coisa para desenvolver, né? Mas o que a gente já tem que a gente já tem estudos aí de tradução, adaptação de alguns desses instrumentos, tá? E a gente, né, eu saí completamente daquele modelo de consultório, né? Então, algumas vezes a gente faz avaliações completas com alguns pacientes, mas a maior parte das vezes a gente faz protocolos breves, tá? E aí, isso eu acho que é uma grande diferença do trabalho, né? E a gente está agora querendo estudar mais a efetividade desse tipo de protocolo, tá? Porque aí você consegue fazer a avaliação num único dia, né? Outra coisa que também os pacientes, né, se aprende, eu aprendi com o paciente, e eu acho que ele tinha toda a razão, é ficar repetindo a história dele, né? Então, os pacientes falavam, olha, eu falei para você a história, eu falei para o médico a história, eu falei para a terapeuta ocupacional a história, eu falei para... Né? Então, o que a gente também aprendeu, assim, que você pode aproveitar esse dado
do prontuário e discutir esse caso em conjunto aí com a equipe, né, e conseguindo com isso, né, formar aí um diagnóstico sem precisar que esse paciente passe pela mesma coisa todas as vezes, né, porque isso é muito cansativo também, né. Eles acabam que eles se submetem várias vezes à mesma coisa, são vários profissionais, mas a integração do trabalho às vezes não é a melhor, né? Cada um faz o seu trabalho isolado, mas acaba pedindo as mesmas coisas. Então, a gente também está fazendo esses protocolos breves, né? Não fazendo aquela entrevista de anamnese no começo. Então, é uma proposta diferente de avaliação, né? Mas, com isso, a gente consegue avaliar, por exemplo, por ambulatório, pelo menos 4 pacientes. Né? E muitas vezes a gente discute os casos ali mesmo e já muda algumas questões aí de diagnóstico nesse mesmo dia. E aí isso é muito importante para o paciente, porque aí já pode instituir medicamentos, terapias, encaminhamentos, né? Sem precisar dele voltar, o que é muito difícil, às vezes, para um paciente do SUS. Né? Esse ir e vir não é tão simples, né, como já é mais difícil para o paciente idoso. Mesmo quando a gente pensa em consultório, né, a gente não pode pensar numa avaliação para o idoso, numa avaliação com muitas sessões. Né? É uma coisa que, às vezes, a pessoa tem mais dificuldade de chegar até ali. Né? Interessante. E agora, aproveitando também isso que a Juliana falou, né, sobre o HC, o Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da USP, é um hospital referenciado como de alta complexidade, né? Uma referência nacional em vários tipos de procedimentos e imagino que seria interessante para os alunos aí que estão acompanhando a gente que não conhece muito bem ainda, né, o trabalho do psicólogo no hospital, se você pudesse descrever como que é esse trabalho do psicólogo no hospital e as especificidades, né, do atendimento para a neuropsicologia. Existem encaminhamentos específicos para a neuropsicologia ou são pacientes de outras áreas que são avaliados pela neuropsicologia no hospital? Então, o hospital, né, ele tem agora toda uma regulamentação do serviço de saúde, então só aquelas pessoas que são reguladas lá pelos setores de saúde entram no hospital, aí vão para os ambulatórios, né? E, por exemplo, ali dentro da neurologia, que é o que eu trabalho mais, então, o psicólogo dentro do Hospital das Clínicas, ele trabalha mais em alguns setores, né? Então, eles são alocados em determinadas clínicas. Eu acabo trabalhando, né, desde o começo eu trabalhei com a neurologia, né, mais na neurologia comportamental, e agora eu também trabalho ali com extrapiramidal também, né, então, mais a doença que a gente pode, né, resumir assim, né, a doença de Alzheimer, desordens relacionadas, e doença de Parkinson e distúrbios de movimento também. Todas elas têm alterações cognitivas, normalmente elas cursam, né, e é um público mais idoso também. E trabalho também com a geriatria, tá? Então, mais um ambulatório também de transtornos neurocognitivos ali, né, que eles chamam ambulatório de demência da geriatria, tá? Então, esse público é um público que normalmente vem com transporte público, né, ele chega ali no hospital, né, geralmente são pessoas, né, o público idoso, ele tem, né, muitos estudos têm mostrado que o envelhecimento já não cursa com deficiências graves, mas ainda cursa com limitações, doenças, né? Então, normalmente é um público que tem uma dificuldade mais de vir ao hospital. Então, é um público que não dá para você ficar propondo vários retornos, né? Então, a gente tenta abreviar o máximo possível, né? Porque a gente sabe que o paciente não vai vir e a gente não vai conseguir fornecer o auxílio que ele precisa. E a avaliação neuropsicológica ajuda bastante, gente, nesse diagnóstico, tá? Porque a gente consegue quantificar ali alguns desempenhos, né? Agora, a questão é, quais os testes que nós vamos selecionar para isso, né? Isso tudo a gente está trabalhando, né? Tem também uma perspectiva, né? Tem alguns alunos que eu estou trabalhando também para a gente poder tentar aplicações online de alguns testes, né? Então, é um teste que eu desenvolvi em parceria ali com o professor Galera, da Psicobio,
né, que é o teste de memória de binding visoespacial, né, esse é um teste, né, que já tem pesquisas falando dele, que ele foi bem específico para o diagnóstico da doença de Alzheimer. Então, eles estudaram lá, né, o Mário Parra, que é um pesquisador bem reconhecido dessa área, ele estudou o teste numa população que tinha uma alteração genética para a doença de Alzheimer. Tá? E ele comparou com pessoas que não tinham essa alteração genética e viu que, mesmo antes das alterações da memória episódica, que são as mais típicas da doença de Alzheimer, esse teste de binding, ele mostrava ser alterado anos antes do aparecimento da doença, né? Então, esse instrumento é algo que a gente está trabalhando, né, nessa parceria aí com o Laboratório de Psicologia Cognitiva, né, e trabalhando com uma aplicação online dele. Então, o que a gente quer é desenvolver aí mais esse instrumento, mais com essa aplicação online, para a gente poder né, caminhar mais nessa área do marcador neuropsicológico. Né? Então, algum instrumento... Não que a gente consiga fazer o diagnóstico de um transtorno com um único instrumento. Essa não é a ideia, tá? E nem isso é possível. Mas a ideia seria você conseguir triar logo um paciente com algo simples, que não depende tanto da escolaridade, né, que você consiga até fazer no modo online, e daí a gente encaminha ou não para uma avaliação mais completa. Então, a ideia é você passar por vários níveis de avaliação, né? Uma avaliação mais curta, uma avaliação mais extensa, uma avaliação mais completa, mas só chegar naquele modelo de consultório, de uma avaliação de várias sessões, com entrevista, com um monte de coisa aí, no final. Muito bacana. Além da neurologia, o neuropsicólogo transita em quais outros ambulatórios ali no HC? Então, a gente tem ali um programa, né, de especialização também em reabilitação neuropsicológica, tá? Que é pela Secretaria de Estado da Saúde. Aí, nesse programa, a gente passa pela neuroinfantil, né, pelo ambulatório de distúrbios de aprendizagem ali da neuroinfantil, o ATEA, que é o ambulatório de autismo, né? O aluno também passa pelo CIREP, que é o setor de cirurgia de epilepsia, né? E pelo CER, Centro de Reabilitação também, né? Que trabalha também com os pacientes neurológicos, tá? Então, a gente passa por todo esse setor, além dos ambulatórios de distúrbio de movimento e neurologia comportamental, e da enfermaria de neurologia geral. Tá? Então, daí a gente tem um pouco da atuação e que ainda é bem limitado. O neuropsicólogo poderia trabalhar em muito mais áreas. Tá? Centro cirúrgico? Então, poderia sim, a gente não faz isso, né? Mas trabalhar com a neurocirurgia também tem uma demanda muito grande para a neuropsicologia. Né? A psiquiatria tem uma demanda muito grande, tá? Para neuropsicologia também, tá? E eu acho que são áreas que estão desenvolvendo e que estão cada vez mais solicitando esse profissional. É que a gente acaba que não faz tudo isso... Porque não tem profissional suficiente. Nem a gente dá conta de fazer tudo isso. Né? Mas tem o neuropsicólogo, ele pode trabalhar com... Essas são as clínicas mais tradicionais. Tá? Mas eu também estou desenvolvendo algumas pesquisas com áreas um pouco diferentes. Tá? Então, a gente está trabalhando aí com o transplante renal também. Então, os pacientes que fazem, que têm insuficiência renal, também acabam desenvolvendo alterações neuropsicológicas. Tá? Aí, aqueles pacientes que são mais graves de insuficiência renal, né, e que não conseguem ser tratados só com a diálise, né, acabam sendo encaminhados para o transplante. Aí, a gente também está com um trabalho ali para avaliar esses pacientes pós-transplante, tá? E ver, ainda assim, a gente vê que tem alterações neuropsicológicas. E qual que é a implicação disso? É que esse paciente, ele tem que, principalmente após o transplante, ele tem uma série de procedimentos que ele precisa fazer para não ter rejeição ou não ter complicações daquele transplante.
tá? Então, uma série de medicamentos, uma série de retorno. E quando ele tem esquecimentos, desatenções, isso Ele acaba pode ter prejuízo. tendo prejuízo. Então, a gente sempre procura ter um trabalho que tenha também não só, vou avaliar só para avaliar, né? Mas avaliar para ver o que essa alteração neuropsicológica, por mais que seja é uma alteração da atenção seletiva de não sei o que lá, né? Mas o que isso afeta a vida daquela pessoa, né? Qual que é a implicação disso para aquela pessoa? Às vezes, um pouquinho que tem já atrapalha, né? E isso pode ser trabalhado com reabilitação, né? E com outros procedimentos ou outras orientações que se podem fazer para evitar. Eu vou aproveitar que a gente estava falando um pouco atrás do binding, né? Que é um processo cerebral, né? Com combinação de estímulos. E tem um trabalho que eu acho que é muito importante estar desenvolvendo com a galera, um material, porque tem uma relação que a gente pode atribuir à questão do binding de memória visual e Alzheimer, é isso? Isso. Como que é essa relação? E falar para o pessoal o que é o binding e como que ele é nessa questão da memória visual, né? O binding é uma função de integração aí da memória de curto prazo, tá? Então, não chega a ser a memória de longo prazo, que normalmente é aquela que a gente avalia na avaliação neuropsicológica tradicional, tá? Então, o binding, ele é uma memória de curto prazo, uma memória operacional, né? E que a gente nem percebe esse mecanismo acontecendo. Mas ele é o que faz a gente juntar a gente vê um objeto e juntar todos os elementos daquele objeto em algo reconhecido e que a gente possa guardar na nossa memória, mesmo que seja por um curto... O processo por trás da Gestalt, né? Num espaço curto de tempo, tá? E aí, o que se mostrou é que essa alteração ela ocorre mesmo antes da alteração da memória, que é o típico da doença de Alzheimer. Tá? Então, se a gente conseguisse trabalhar, e tem muitas pesquisas nesse sentido, né? Até desse pesquisador do Mário Parra, né? E de outros pesquisadores, né? O Mário Parra está em Edimburgo, tem outras pessoas ali também, né? Em outros lugares do mundo, né? É que seria interessante aplicar esse teste precocemente, mesmo que não der na memória, a gente já vê que esse paciente é um paciente que pode desenvolver a doença de Alzheimer. Né? E com os medicamentos que estão evoluindo, né? E mesmo as terapias não medicamentosas, é importante esse paciente começar a fazer esquemas de prevenção aí, né? Para não desenvolver a doença, né? Eu acho que esse é o futuro, né? A perspectiva de uma vacina ou o que for acontecer, né? Então, o diagnóstico precoce é sempre muito importante. Acho que você falou uma coisa interessante, né? Que através de a identificação de alteração desse tipo de memória, você tem aí como um preditor, né, de que possivelmente vai ter um encaminhamento para um determinado diagnóstico, né, de doença neurodegenerativa. E o contrário, Maria Paula, e o treino nesse tipo de memória? Ela ajuda de alguma forma a melhorar esse prognóstico ou não? Então, a gente até tem um trabalho que a gente está desenvolvendo com treino de memória operacional no Parkinson, tá? Então, o treino, a reabilitação neuropsicológica, né, e reabilitação cognitiva, né, que são termos um pouco diferentes, né, depende aí da teoria, né, mas a reabilitação neuropsicológica, né, ela não fica só no treino de memória, tá? Então, quando você pega um paciente para reabilitação, né, você vai pensar primeiro qual que é o objetivo daquela reabilitação, qual que é a demanda daquela reabilitação, e você não pode pegar uma área só, né? Então, você vai pensar, e por isso que é importante, quando você vai encaminhar alguém para reabilitação, também fazer avaliação neuropsicológica, porque aí você tem que olhar quais as áreas que estão, qual que é o comprometimento primário, quais as áreas que estão sendo afetadas por aquele comprometimento primário. Então, às vezes você fala assim, olha, o paciente tem um comprometimento primário ali na atenção e função executiva, né? A atenção e função executiva, normalmente, são funções que são como pano de fundo para as outras,
né? Então, se você tem um comprometimento nessa, você vai ver ela afetando outros domínios cognitivos, né? Porque se você é desatento, você não vai conseguir, por exemplo, memorizar as coisas. Se você não prestou atenção, você não memoriza, tá? Então, essas alterações... Então, se você pegar esse tipo de alteração e fazer um treinamento, né, nessa alteração, lógico que você vai conseguir generalizar, espalhar isso, abranger outros domínios cognitivos, né? Então, quando a gente escolheu fazer esse treino com memória operacional, aí no caso do Parkinson, a gente pensou nisso. A doença de Parkinson é uma doença que afeta mais circuitos subcorticais, e aí os circuitos subcorticais têm uma conexão com o frontal, né? E aí isso tem um comprometimento da memória operacional, e se a gente treinar essa memória, a gente consegue fazer com que isso, né, melhore outras funções desse paciente. A leitura, por exemplo, que vai depender da memória operacional, muita coisa depende da memória operacional. A gente fazer uma conta de cabeça depende da memória operacional, várias atividades de vida diária dependem da memória operacional, né? Se a gente não está aqui fazendo um negócio, esquece o que está fazendo, tem que voltar atrás para ver o que era mesmo, né? Então, várias coisas dependem desse tipo de memória. Então, quando você faz, né, você tem uma proposta de pesquisa em reabilitação, às vezes você não consegue pegar tudo, né? E se você pegar tudo, como é um procedimento, né, esperado de reabilitação neuropsicológica, você não tem muito controle de variável, você tem muita variável para controlar, né? Então, numa pesquisa, às vezes é bom você pegar uma área, né, e desenvolver alguma coisa naquela área, buscando com isso, né, abranger outros domínios, né, e buscar aí transferências para outras coisas, né? Nesse trabalho de reabilitação, a gente vê que existem outras áreas que interagem, como, por exemplo, terapia ocupacional, e o modelo de recuperação, né, que é adotado em outras áreas, é complementar. Como que é essa complementaridade de uma tarefa motora lá na terapia ocupacional com a reabilitação cognitiva? Assim, nos ambulatórios que eu trabalho, a gente não trabalha diretamente com a terapia ocupacional, o que é uma pena, nem com a fisioterapia, nem com a terapia ocupacional, né? Embora a gente tenha um trabalho ali no SER, né, na especialização, no ambulatório que eu estou, não se faz esse trabalho em conjunto, tá? Seria o ideal, né? Ainda mais pensando em Parkinson, né, nas síndromes parkinsonianas, que também você tem as alterações, os distúrbios de movimento e alterações cognitivas, seria o perfeito, né? Mas a gente não tem isso, né? A gente não consegue desenvolver no hospital um trabalho de reabilitação cognitiva, então, porque acaba que eu sou completamente absorvida ali pela avaliação, né? Porque a gente sabe que a avaliação, né, quem trabalha com avaliação, sabe que não é só lá e avaliar o paciente, né? A gente tem muita coisa para fazer fora dali, né? Então, a correção de todos os protocolos, as preparações das sessões de avaliação, né, até antes da correção. Então, você vai, prepara tudo, aplica, corrige e faz os laudos, né? Então, que aí esses laudos vão para o paciente, vão para o sistema e tudo mais. E isso acaba sendo um apoio para o tratamento médico, né? Então, a reabilitação neurocognitiva que poderia estar acontecendo, infelizmente, né, o suporte para ali no suporte médico, importantíssimo, mas a avaliação neuropsicológica, então, vai servir mais de suporte para as decisões médicas. Para né? esclarecimento diagnóstico mesmo, né? Então, a gente para muito ali no serviço, no diagnóstico, né? E aí fica com terapias mais médicas mesmo, né? De medicamento, né? E aí, no SER, eles desenvolvem mais programas nessa linha, né? Então, aí eles fazem trabalhos junto com família, mas a terapia ocupacional acho que faz alguma coisa em reabilitação cognitiva, tá? Mas ela fica também mais com essa parte motora, né? E a psicologia no SER, ela acaba ficando mais com questões psicológicas, cuidado ao familiar, né? Então, acaba que eles também
não trabalham tanto com reabilitação. É um campo ainda a ser explorado, né? E pensando em termos de saúde pública, serviço público, esse paciente ele pode ser encaminhado para algum lugar para conseguir ter acesso a essa reabilitação? Então, tem o hospital ali, o CIR, né, que fica ali no antigo Santa Teresa. Eles também têm programas de reabilitação, né? Aí tem fono, físio, TO, tá? A fono faz um trabalho mais assim até cognitivo, né? Até ali no CER também, com a linguagem, né? E pega também funções não verbais, mas ela fica muito mais na linguagem. Então, assim, falta aí profissionais que trabalhem com isso. Isso é certo. E para quem é de fora, só para uma referência, o Hospital Santa Teresa é aqui em Ribeirão Preto, onde a gente está referenciando o CIR, né? Exatamente. E até uma questão que a Larissa, que trabalha com a gente aqui na área da clínica escola, na triagem, mandou, que é uma questão interessante, importante, que existe uma disseminação cada vez maior da informação, então aumenta-se a demanda, né, dos pacientes, que devem chegar também para esses médicos solicitando informações sobre diagnóstico. E existe o encaminhamento, tanto do serviço público como clínica de particulares, de psiquiatras e neurologistas, para encaminhamento de avaliação psicológica. Como que você vê essa relação entre os médicos, né, nas especialidades e o encaminhamento, com a relação deles com os neuropsicólogos? Então, o que eu vejo, assim, eu trabalho nas duas áreas, né, no sistema público e no privado também, né. Eu atendo ali no Hospital das Clínicas, também na clínica civil do Hospital das Clínicas, né. Então, o que eu vejo, o encaminhamento é muito... Eu recebo basicamente muito de neurologista, psiquiatra, geriatra, mais até encaminhamento de médico. Tá? Para essas questões aí de esclarecimento diagnóstico também. Muito raramente eu pego um encaminhamento, precisa de reabilitação, né? Então, é um paciente para reabilitação, né? Até porque a gente nem no privado tem muito onde encaminhar para reabilitação, né? O público e o privado, né? Eu não sei se eu respondi. Essa relação dos médicos com a neuropsicologia, né? Até a clareza do pedido, né? De muitas vezes que não é um treino específico da medicina, a questão da neuropsicologia, de saber fazer esse caminhamento de solicitação do diagnóstico, né? O encaminhamento geralmente é muito geral mesmo, tá? Então, encaminho para ver... verificar se é doença de Alzheimer, né? Eu acho que a gente pode, no caso de você ter muita dúvida do porquê que está encaminhando, realmente ligar para o médico ou para o profissional solicitante, que não necessariamente é um médico, né? Você pode ligar e tentar esclarecer, né? Porque também tem muito isso, né? O outro profissional, ele vai passar na linguagem dele. E a gente tem que entender na nossa linguagem o que nós podemos fazer para aquele paciente, né? Uhum. Então, você vai pegar aquilo e tentar traduzir o que ele quer com essa avaliação, né? E aí até colocar isso para o profissional solicitante. Então, isso pode acontecer também, de você pegar, ligar e tentar conversar com o profissional e tentar vocês dois chegarem aí num acordo do que realmente pode ser feito, né? Para aquele paciente. A realidade não é bem essa, né? A realidade é assim, você pega o pedido, normalmente é um pedido em papel, e aí você vê ali o que tem e você vai montando o protocolo de avaliação de acordo com o que você vê que é a demanda, né, que você supõe que seja a demanda do médico, e conversa isso também com a família e o paciente, para ver qual é a demanda deles. E aí, com o tempo, você vai tendo experiência clínica para saber quais os possíveis diagnósticos ali, né, que está se esperando com aquela avaliação.
Maria Paula, eu fico bastante satisfeita, né, de ver um pouco a evolução da questão da neuropsicologia no país, né? Você mesmo falou, quando você começou, dava para contar nos dedos quantos neuropsicólogos nós tínhamos, né? Nós tivemos ali na década de 90, a década do cérebro, acho que foi o momento em que a psicologia começou a olhar com mais atenção, né, para o cérebro, e aí a neuropsicologia começa a chegar com mais força. Hoje a gente tem muitos alunos que terminam o curso de psicologia, ou mesmo profissionais da área da psicologia, que se interessam em fazer uma formação, conhecer um pouco mais sobre a neuropsicologia. Eu acho muito bacana tudo isso que você esclareceu, da importância do papel do neuropsicólogo, né, nesse suporte da avaliação, muitas vezes até mostrando para onde deve seguir o tratamento desse paciente, né? Mas aí o que começa a me preocupar, ok, diagnosticou, a gente tem a informação para o profissional da saúde, o médico, por exemplo, ele vai trabalhar lá com um conjunto de tratamentos, dentre eles a medicação e a parte da reabilitação. Eu acho que isso é o que mais me incomoda, né? Como é que está no Brasil? A gente está vendo, né? Porque o que eu imagino que não existe ou que existe com muita dificuldade em Ribeirão, dentro de uma faculdade de medicina, de um hospital das clínicas da USP, se isso não existe aqui, provavelmente deve existir muito pouco também em outros lugares, né? Já que nós somos referências aqui em muita coisa. Como que está, em termos de mundo, essa questão da reabilitação? É uma coisa que está bastante avançada, em outros países ela é muito feita, ou não? É uma coisa que ainda está encaminhando? Não, os países assim, né, desenvolvidos, né, e a questão até questões de dinheiro mesmo, né, já tem muitos avanços nessa área de reabilitação. Né? Eu acho que principalmente países que sofreram guerras, né? Então, são países que acabam tendo que desenvolver bem essas reabilitações. Né? Você vê a Inglaterra, tem muita gente que trabalha com isso, né? A Bárbara Wilson, toda uma equipe ali que desenvolveu trabalhos, né, que são referências para o mundo inteiro. Tá? Então, eu acho que está caminhando. Eu acho que no Brasil também tem uma perspectiva de desenvolver essa área. Né? A questão é isso, né? Se você olhar, por exemplo, um sistema público de saúde, conseguir profissionais que façam isso tudo, né? Então, você mal consegue fazer uma avaliação, a demanda é muito grande. Né? Então, a gente tem que, quando você vê um sistema público, a demanda é enorme. Né? Então, e você pensar esse paciente voltar várias vezes também para a reabilitação é outro problema que tem que ser né, verificado como que vai fazer com os órgãos públicos para conseguir um transporte mais frequente, que ele consiga lá, né, uma van, alguma coisa para trazer, para vir, porque esses programas normalmente têm que ser pelo menos uma vez por semana, a pessoa tem que fazer isso em casa. Né? E aí, como você criar condições para isso? Né? Nem todo mundo tem um computador, por exemplo, para fazer algum treino cognitivo em casa. Né? Nem todo mundo tem uma condição de vida para poder implantar tudo isso. Né? Porque a reabilitação, muitas vezes, não adianta você só fazer lá. É igual ao exercício físico. Né? Não adianta você ir uma vez na semana na academia. Você tem que fazer com alguma frequência aqueles treinos, tá? Então, é um desafio para a nossa população, né? Pelas condições socioeconômicas que a gente tem. Né? Uma população... Só que, como a gente vive num país com muita desigualdade, né? Se a gente pensar numa população de consultório, isso é algo viável. Né? Então, são pessoas que podem ter um acesso e podem ter uma aderência maior a esse tipo de tratamento, de terapia. Existe a dificuldade de acesso à neuroreabilitação, mas hoje a gente tem muita informação que pode ajudar as pessoas num processo preventivo. O que as pessoas podem fazer num processo preventivo para esses problemas que podem acontecer com a idade ou com a velhice? Né?
Então, atualmente, né, uma das coisas que mais se bate é a prevenção mesmo, viu, Henrique? Porque é muito melhor aí prevenir do que remediar a situação, né? Porque depois que o cérebro está tendo perdas mesmo, né, que os neurônios estão morrendo, às vezes é difícil voltar atrás, né? Mas a gente pode fazer coisas para evitar essa perda, o declínio cognitivo, né? Então, tem se falado muito, né, tem alguns trabalhos já mostrando o que se pode fazer, né? Então, uma das coisas é ter uma boa saúde, né? Isso implica em cuidados gerais com a saúde, né? Então, uma boa dieta, evitar coisas gordurosas, alimentos, né? Ultraprocessados, que isso, né, cada vez tem falado mais, descasque menos, desembrulhe, né, descasque mais, desembrulhe menos, né, porque aí você está tendo uma dieta mais saudável, né, e a prática de exercícios físicos. Então, várias pesquisas já mostraram, né, que isso não é só para o físico, mas também para o cognitivo, para o bem-estar, para a memória, tá? Então, já tem muita coisa mostrando isso, né? Então, evitar diabetes, isso tudo faz, né? Evitar diabetes, hipertensão, que são também fatores de risco, né? Para desenvolver o declínio cognitivo, né? Outra coisa que se tem estudado também é o sono, né? Quanto que é importante ter uma boa noite de sono, repousar, né? O quanto que isso tem um impacto na memória, né? Então, a falta de sono, né? A insônia, né? Tem agora a apneia obstrutiva aí do sono, a síndrome da apneia obstrutiva do sono. Tudo isso causa um impacto na memória, até porque, né, tem estudos mostrando que a consolidação da memória se faz nas fases REM do sono, né? Então, é importante dormir bem, evitar o estresse, né? Eu sei que é difícil, mas a gente tem que, né, evitar. E aí as terapias, a psicologia pode ajudar muito nisso, né? Porque o estresse, né, de uma forma excessiva acaba impactando também, muitas vezes, no hipocampo, né? Já tem alguns estudos falando também a questão da falta de escolaridade também. Então, quanto mais estimulação a gente fizer para o cérebro, melhor, né? Tem algumas teorias da reserva cognitiva, né? Então, ainda está sendo comprovado, mas já sabe-se que existe, né? Então, tem uma reserva que seria mais biológica, que é mais passiva, e uma reserva mais ativa, né? Que depende mais dessa, e é essa que a gente pode fazer, que é essa que você tem que ficar estimulando o seu cérebro, né? E aí você sabe, né, o que se tem de evidência, né, pela pesquisa, é que pessoas com uma escolaridade mais alta, né, algumas pesquisas mostram que essa pessoa, às vezes, demora mais para desenvolver o processo, para ter as manifestações clínicas de um processo neurodegenerativo. Então, provavelmente, essa neurodegeneração ocorre no cérebro, mas para a pessoa apresentar o sintoma é muito mais tardio do que uma pessoa com menos escolaridade, tá? Então, por isso que se fala dessa reserva, né? Mas ainda tem muita coisa ainda para se provar, tá? Então, tem várias coisas que podem ser feitas, né, para prevenir o declínio cognitivo, né, e para prevenir a doença de Alzheimer. E a gente falou do público de mais idade, que tem inerentemente mais desafios, né, para fazer um exame desse tipo de avaliação neuropsicológica. Questões aí, como se fosse escolaridade, outras questões relacionadas ao envelhecer, que podem prejudicar o cérebro, mas ainda assim, você acha que é bastante recomendado ou não fazer a avaliação psicológica no idoso, mesmo que ele não apresente uma queixa evidente? É preventivo? Existe alguma recomendação nesse sentido? Assim, o importante seria você realmente monitorizar essa pessoa, tá? Porque até pela heterogeneidade que a gente tem dos níveis de escolaridade, qualidade dessa escolarização,
às vezes você pega a avaliação neuropsicológica, você fica um pouco, será que essa pessoa tem ou não tem algo que a gente possa falar que é significativo? Então, se você tivesse avaliações longitudinais, que você pudesse comparar ela com ela mesma, lógico que seria melhor. Então, no mundo ideal, seria legal você, depois de uma certa idade, fazer como várias pessoas com a visão, né? Você vai várias vezes, né? Você vai no oftalmologista para avaliar a sua visão. Você vai no, né, urologista para ver se você está com câncer de próstata depois de uma certa idade, fazer uma, né? Então, a memória também deveria ser feita assim. Agora, quando a pessoa tem uma queixa, isso é ainda mais relevante, tá? Porque também tem estudos mostrando, né? Muitas vezes acreditou-se que essa queixa era muito mais relacionada à ansiedade, depressão, uma pessoa que está ansiosa, deprimida, está toda hora falando, estou com um problema de memória, estou mais lenta, meu raciocínio está devagar, nananana. E aí, atualmente, já tem estudos mostrando que essa queixa é, muitas vezes, um preditor de um desenvolvimento de algo no futuro, de uma doença neurodegenerativa, por exemplo, da doença de Alzheimer, né? Por quê? Porque a pessoa vai comparar, né, ter aquela percepção dela mesma. Então, fala, nossa, eu, pensando em mim, com 30 anos de idade, eu sinto que eu estou diferente. Minha memória não é a mesma. Então, mesmo que você tenha uma avaliação que fala, mas está na média, a pessoa está aqui dentro do que está esperado, o neuropsicológico dela está bem, mas ainda assim ela percebe que tem uma diferença. Então, essa percepção, atualmente está se vendo que não é só uma questão emocional, né? Isso pode estar mostrando que essa pessoa realmente está vendo um declínio que ainda não é detectado, mas que precisa ser acompanhado. Então, a queixa é algo que precisa ser acompanhado, né? Tanto em exames aí com médicos, né? Porque por que é importante, além da avaliação neuropsicológica, também fazer um acompanhamento médico, né? Para você ter toda os exames que possam mostrar causas reversíveis, né? Então, às vezes, a questão de uma vitamina que está baixa, um hormônio que está, né, alterado, e tudo isso, se você repõe, você melhora a parte cognitiva, né? E para as pessoas que estão ouvindo a gente, que às vezes, pensando nesse monitorar-se, e a pessoa às vezes pensa que esqueceu uma chave, esqueceu um nome, pode ser encarado como um esquecimento, uma perda de memória natural, ou é um sinal de atenção? O que seriam os sinais mais importantes que as pessoas deveriam se atentar para realmente entender que há um sinal de algo que deve ser diagnosticado? Então, é importante, né, Henrique, ver que nem todo esquecimento é doença de Alzheimer, né? Porque até tem essa brincadeira que todo mundo fala, né, esqueceu alguma coisa, é o alemão, né, é o alemão, né? E nem tudo é o alemão, né? Então, isso é importante também falar para as pessoas, para tranquilizar, né? Porque tem muita gente que fala, nossa, estou com esquecimento, estou com doença de Alzheimer, já chega lá, né, para fazer a avaliação chorando, com muita preocupação. Não, né? Então, o esquecimento é algo que precisa ser avaliado, né? Precisa ser visto, né? Mas não é uma coisa da idade, então isso é algo que não vale mais pensar desse jeito. Então, porque da idade. A pessoa, com a idade, a gente esquece mesmo, a gente vai ficando assim. Não, né? A gente tem vários exemplos de pessoas que envelhecem e que têm a memória igual uma pessoa que, ou melhor até, que jovens, né? Tem muito jovem queixando de memória. Então, não é uma questão da idade, é algo que precisa ser avaliado, né? Agora, em relação à queixa, deixa eu ver, acho que eu me perdi um pouco. Que tipo de sinal é importante que as pessoas fiquem atentas? Então, nem toda queixa de memória, nem todo esquecimento, né, deve ser visto como doença de Alzheimer, né? O esquecimento mais importante é aquele que causa um prejuízo. Então, o esquecimento que às vezes é considerado normal, vamos dizer assim, esperado, né? É aquele que você esquece e daqui um pouco você lembra, né? Espontaneamente volta. Era isso, tá? Então, aí às vezes é uma questão mais de recuperação dessa informação, né? Que de alguma forma
né, por algum motivo, ou é um dia que você está mais cansada, né, ou alguma outra coisa que aconteceu, um estresse que você passou, aí você esquece alguma coisa e aquilo depois, né, ou uma questão emocional, enfim, né, pode ter várias coisas, e aquilo volta na cabeça, você fala, era isso, eu tinha que falar com o Guilherme isso daqui, falar com o Henrique, com a Juliana, aquilo lá. E agora, a doença de Alzheimer não é assim, tá? A doença de Alzheimer, quando a pessoa esquece mesmo, tá? E isso começa a impactar na vida dela, tá? Então, esquece de pagar as contas, começa a vir boleto, cobrança, né? E aí a pessoa ainda assim, mas não é, eu não fiz isso, né? Então, esse é o esquecimento mais preocupante, tá? Então, colocou uma coisa num lugar errado, não fui eu que coloquei, como que chegou esse negócio aqui, né? Então, quando começa a ter prejuízos, assim, e a pessoa não perceber muito essas coisas, isso é um esquecimento um pouco mais preocupante. Eu muitas vezes na clínica discuto com pacientes de traduzir algumas coisas, né, explicar alguns conceitos que eu acho que são importantes, né? Quando a gente está falando de esquecimento, está falando de uma recuperação de memória, mas a gente às vezes vê jovens falar, mas eu não consigo lembrar das coisas, e às vezes a gente precisa ajudar as pessoas a pensarem no processo de formação de uma memória, né, que talvez aí tenha falhado não na recuperação, mas talvez não tenha fixado de fato o conteúdo, né? E isso talvez seja uma coisa importante de descrever, porque as pessoas devem conhecer como se forma uma memória, né? Porque isso a gente tem que, na avaliação, a gente tem que considerar esses processos, tá? Então, a avaliação da memória tem que considerar a fase de aquisição dessa informação, aprendizagem, né? E a fase de evocação, né? E ali aqui vem a consolidação, o armazenamento daquela informação, e na evocação seria essa recuperação da informação, tá? Então, as falhas da memória podem ocorrer em vários processos, né? Então, e isso é importante você ter testes que façam isso também. Então, a gente também está trabalhando com testes, por exemplo, tem um que a gente está validando e está trabalhando, que é 3 palavras, 3 figuras, 3 words, 3 shapes, né? Que é um teste simples, né, de avaliação, que é isso mesmo, 3 palavras e 3 figuras, que você mostra para a pessoa, e aí você mostra, né, e depois você faz a evocação incidental, que você não avisa ela e pede para ela lembrar, ou você faz a evocação imediata, né, que você mostra e pede para ela lembrar, e depois você faz os ensaios de aprendizagem, para ver, será que se eu mostrar aqui, será que é uma questão atencional? Essa é a pergunta que você está fazendo, né? Então, se eu diminuir a demanda atencional pela exposição desses elementos, será que a pessoa vai aumentar essas informações? Né? Se você vê uma curva crescente, então você fala, não é na atenção, não é. E quando você vê a aquisição ruim, você pensa em problemas atencionais, ou da função executiva, né? E você tem que olhar em outros testes. Aí você vê um aprendizado bom, você fala, olha, está aumentando aqui, né? Mas aí você pode ter um problema na evocação, né? Quando você pede para a pessoa lembrar daquela coisa após um tempo ou após uma interferência, tá? A evocação é sempre o que a gente vê mais, o clássico aí das alterações da doença de Alzheimer. Mas a gente não pode parar por aí. Avaliação, né? Você tem que fazer também algum tipo de evocação com pistas, né? Que a gente normalmente usa o reconhecimento, né? Então, o que é o reconhecimento? Você mostra aquelas palavras lá no meio de um monte de coisa, figura no meio de várias. Fala, qual que eu mostrei para você? Essa? Aponta qual que eu mostrei. Por quê? Porque você estava querendo ver ali se aquilo foi armazenado. E se não é só uma falha de evocação, de recuperação daquela informação, tá? Então, daí a gente consegue ver os vários caminhos. Então, é importante também buscar instrumentos que consigam ser rápidos, breves, mas avaliar todo esse processo, por exemplo, da memória. E eu fico fazendo um exercício maluco de imaginar os nossos futuros idosos, né? Olhando para a moçada que está aí hoje, mais jovem, muito acesso à tecnologia e que privilegia mensagens muito rápidas, vídeos muito rápidos, um excesso de estímulos, né? E que talvez aí tenha
provavelmente algum tipo de repercussão no futuro. Existe alguma pesquisa que você tenha tido acesso, ou você imagina que possa ter algum impacto no futuro desses jovens, o modelo que existe hoje de aquisição de informação muito rápido com a tecnologia? Então, é uma coisa assim que eu não tenho estudado tanto, porque eu não trabalho muito com crianças, sabe, Henrique? Mas eu imagino, né, que isso, quando eu comecei a ver essas questões de escolaridade, o quanto que faz diferença. Por exemplo, usar um lápis e o papel, né? Enquanto que muda você escrever, por exemplo, né? Para o cérebro mesmo, né? Então, eu imagino que, né, não sei, a médio, longo prazo, talvez o fato de deixar de escrever, só teclar ou só tocar, né, que daqui a pouco vai ser tela, ou sei lá como vai ser, né, a realidade virtual, as coisas assim, talvez isso vá modificando o cérebro. Não sei se para bem ou para mal, pode ser até que não seja tão ruim, né, mas eu acho que o cérebro, assim, ele tem uma plasticidade para acomodar a essas mudanças. Então, vai desenvolver algumas áreas e outras provavelmente vão ficar mais atrofiadas, né? O que é importante, talvez, pensar é que essa parte visomotora e de usar a cognição junto com a motricidade, né, com a coordenação visomotora, isso é muito bom para o cérebro. Tanto é que não só escrever, como tocar um instrumento, são atividades que, às vezes, é importante para estimular outras áreas também, né? Então, a gente fala para até uma pessoa que está com essa questão do estou achando que eu tenho um declínio cognitivo, toca um instrumento, porque aí você vai mexer com a cognição, com a arte, com a emoção, né? E com a parte, com essa integração visomotora. Então, eu não sei quanto que isso, deixando de ser feito, como que isso vai ser. É uma pergunta... Existe um movimento mundial, que a gente até comentou um pouco tempo atrás, outros países já tinham aderido a essa ideia de proibir o uso do celular em escolas. O Brasil está entrando também nesse movimento, e que exatamente pensando nos impactos, né, desse excesso de estimulação ali no dia a dia de sala de aula, né? Sim, a questão da atenção, né? Então, né, tem que ser muito mais rápido. Você vê aí, né, eu vejo os alunos, é diferente a capacidade de concentração, né? É diferente do que a gente tinha. Mas, enfim, é só o futuro, né? E talvez quem está trabalhando mais com essa área da juventude possa responder para a gente. Esse aqui. Eu acho que umas coisas que a gente comentou que são importantes, né, esse recado para as pessoas, né, o quanto é importante cuidar de ter atenção com a saúde, atenção aí com o exercício, né, do cérebro, de utilizar para leitura, memorização, instrumentos, e acho que é um recado para que as pessoas fiquem atentas, né, porque isso é preventivo, evita ali aquele cuidado excessivo depois com a recuperação. E o que você vê hoje, assim, de mais promissor na tua pesquisa, que você tem visto, que te dá esperança, fala assim, poxa, tem um caminho aqui que eu acho que vai ser bem bacana, que pode beneficiar as pessoas, que a neuropsicologia está desenvolvendo, pesquisando? Eu acho que, assim, em termos da minha pesquisa, o que eu gostaria, assim, é realmente de fazer avaliações neuropsicológicas, né, com instrumentos, né, e mesmo um protocolo, avaliação que pudesse caber mais ao que é a nossa realidade brasileira, tá? Então, porque é isso que a gente estava conversando, a gente pegou instrumentos que a gente importou, né? Normalmente de países desenvolvidos, e a gente está usando aqui, né? Tá bom, traduz, adapta, mas não é exatamente um instrumento para a nossa realidade, né? Então, buscar avaliações e a compreensão desses resultados, né, de um jeito que seja mais adequado à nossa realidade. Eu acho que isso e poder detectar mais precocemente e acuradamente os transtornos neurocognitivos, né? Eu acho que isso é uma coisa muito importante, né? E, lógico, num futuro a reabilitação é uma coisa necessária, né? Eu acho que é uma coisa até para os jovens aí, né? Para quem está começando, ver que tem um caminho aí a ser trilhado, né? E aí, como fazer essa reabilitação com todos esses desafios, né?
com tudo que a gente tem que pensar, que é o modelo brasileiro, né? É lógico que a gente está falando de um Brasil que é isso, né? É um Brasil muito díspare, né? Então, tem uma população que vai se adequar muito bem a algo que é importado, aí, que é muito semelhante à realidade de outros países. Agora, outra população que não vai ter nada a ver a proposta. Assim, até algumas vezes no Hospital das Clínicas, eu comecei com algumas reabilitações de pacientes. É muito difícil, porque até o que você vai propor, né, são coisas que a pessoa não está acostumada a fazer. Né? Vamos fazer aqui um jogo de... Né, é complicado, então aí não vai tendo muita aderência, né? Então seria interessante assim pegar talvez alguma coisa que a pessoa está fazendo no dia a dia, para poder ter uma prática junto ali, né? Com a pessoa. É lógico que isso seria muito bom que os familiares estivessem mais engajados no tratamento, né? Nem sempre isso é possível nesse tipo de realidade. Enfim, é uma série de desafios, mas um caminho não é impossível, né? Você vê que eu comecei sem nada, da neuropsicologia a gente já está avançando, né, em avaliação neuropsicológica. Eu acho que tem muita coisa que pode ser feita. E são desafios que precisam ser encarados com uma certa urgência, porque nós estamos falando de um país e de um mundo, né, em que as pessoas têm uma expectativa cada vez maior de vida. Né? E fica, para quem está ouvindo a gente tem interesse no tema, está aí direto ali de frente dicas das lacunas de pesquisa que podem ser desenvolvidas. Você tem interesse, busca exatamente isso que a gente está percebendo que são importantes, que devem ser desenvolvidas. Né? Fica a dica para todo mundo que gosta. E além das lacunas de pesquisa, as lacunas na área de atuação do psicólogo, né? Para o pessoal procurar aí formação nessas áreas, porque nós vamos ter muita demanda. Já temos e essa demanda vai aumentar cada vez mais, né? Porque não só a reabilitação, como a estimulação, né, cognitiva, até pensando, né, nessas questões de prevenção, né? Então, o que fazer também em termos, né, que tipo de exercício você pode fazer, né, para poder desenvolver outras áreas, né? E aí promover, né, porque a gente sabe que o cérebro ele automatiza as coisas, né? Então você tem que ir buscando sempre outros desafios e colocar em ele outras coisas para poder esforçar um pouco mais e estimular esse cérebro, e isso é importante para a prevenção de declínio cognitivo, né? Então são frentes aí de trabalho interessantes. Muito bom, excelente. Muito bom. Então, mais uma vez, a gente vai ter que encerrar uma conversa tão gostosa como essa, né? Gostaria de agradecer muito a sua presença, Maria Paula. Eu acho que a gente conversou sobre temas importantíssimos, né? Temas de interesse do público em geral, temas de interesse do pessoal da psicologia, dos estudantes e dos já formados, né? Então, muito obrigado pela sua presença. Muito obrigada, gente, pelo convite. Obrigado, Maria Paula. E obrigado para você que está assistindo também a gente e que se gosta do assunto, compartilha esse assunto, encaminha para os amigos que têm interesse no assunto sobre a neuro, e você também, né? Se inscreva no nosso canal, compartilhe, comente e fique esperando, porque temos aí semanalmente novos episódios do Psicologue Cast. Obrigado, um abraço.